Eu terminei de ler recentemente O Labirinto do Fauno. E eu resolvi falar dele aqui por alguns motivos. Primeiro que o canal é meu, eu falo o que eu quiser. Segundo que ele estava na prateleira do meu casal de amigos Rodrigo e Ana e ele é muito bonito. Não tem como não querer ler. Olha essa capa, toda azul por dentro. Aí tu abre, Labirinto. E porque eu tô adiando ver o filme que saiu em 2006, porque eu sei que o final é triste. Já o livro ele é de 2019 e é irresistível. Aproveito o vídeo também para dizer que eu não vou devolver, a não ser que os dois comentem aqui pedindo de volta. Aí eu penso. Mas eu resolvi falar sobre ele porque, ao contrário de outros livros de fantasia, ele vai direto ao ponto, o que é muito raro. E ele tem várias coisas diferentes de outros livros. Por exemplo, ele tem 3 protagonistas mulheres, cada uma em uma fase da vida. A Ofélia, que é a menininha e a principal do livro, é através dela que a gente enxerga o mundo de fantasias. A gente tem a Mercedes, que é uma empregada tentando subverter o sistema, trabalhando dentro dele. E a Carmen, mãe da Ofélia, que é bela, recatada e do lar, desistiu de sonhar e tá indo só adiante, pois engravidou de um cara obviamente ruim e ao mesmo tempo tá tentando proteger a sua filha e moldar ela para ser uma mulher aceita na sociedade. Outro fato que faz com que ele seja diferente dos outros é que ele é um livro do filme, não um filme do livro. Até talvez por isso que ele seja tão direto ao ponto. Era um filme só, não teria tempo para ficar fazendo tanta metáfora. O Guillermo del Toro jogou tudo ali. E lembrando que a história se passa em 1944, um ano da queda do Bigodinho lá na Alemanha. E que a inspiração do Guillermo del Toro foi a Guerra Civil Espanhola, que terminou em 39. E por isso que o antagonista é o Capitán Vidal, e foi inspirado no general Francisco Franco, que os civis estavam tentando afastar do poder. O Vidal ele representa esses conservadores que se agarram a regimes autoritários para sobreviver. E ele na verdade odeia mulheres, pois elas só servem para servir aos homens, na visão dele, e a sua grande preocupação é que o seu filho seja homem. Caso contrário, ele terá fraquejado. Outra questão é o relógio, que era do pai dele, que possui um vidro quebrado e ele cultua como se fosse de um homem honrado, mas na verdade era alguém escroto que nem ele. Todos os atos dele são regidos por sentimentos de ordem, desde manter a barba bem feita até as botas limpas em um local cheio de barro no meio do nada. O relógio é um símbolo muito utilizado em obras de ficção para simbolizar a chegada do fim. A gente já viu isso em Watchmen, por exemplo, com o relógio do juízo final. Claro que eu não vou falar toda a história porque o filme é de 2006. Vai ver o filme, pelo amor de Deus. Isso serve pra mim também. A história mostra a menininha Ofélia tentando se adaptar desde a perda do pai e tendo que conviver com a escolha da mãe de se relacionar com um capitão que emana opressão o tempo inteiro. Ele nunca é carinhoso com ela. Na verdade, ela é um peso que, por ele ter engravidado a mãe dela, ele tem que suportar. Como sua mãe engravidou desse cara, elas são forçadas a morar numa casa no meio do mato, na qual um exército de conservadores segue as ordens de um desmiolado. Que, na verdade, está só tentando manter acesas as chamas de um regime ditatorial que está se extinguindo e faz isso estocando comida e privando os moradores da região do básico. Moradores que, por se revoltarem com isso, ele chama de guerrilheiros, comunistas que querem o caos ao invés da ordem. Mas na verdade eles só querem o mínimo. Mas até aí nada de fantasia. E aí que entra a Ofélia. O jeito que ela foge dessa realidade é imaginando. E aí que surge o Fauno, as fadas que não são bonitinhas como as dos livros que ela lê, mas que podem se adaptar se ela assim quiser. O Fauno ordena então que ela faça algumas tarefas para que possa salvar sua mãe e lhe conceder uma passagem de volta ao mundo que ela realmente veio, no qual ela era uma princesa. E é isso que ela quer, ela não quer tá ali. Ela quer que a sua mãe fique bem e ela também quer ser uma princesa. É como se o Fauno fosse algo na mente dela dizendo para ela desobedecer o tempo inteiro. Desobediência. Que aliás são os dois temas centrais. A desobediência e o poder na imaginação em tempos sombrios. Nesse mundo fictício no qual ela tem contato com o Fauno, ela não é filha do seu pai e da sua mãe, mas sim de um rei e de uma rainha. E o labirinto é o lugar que representa os muitos caminhos que a vida nos oferece e as consequências sobre as nossas escolhas. E mais uma vez, o que mais me impressiona é a forma direta, que mesmo usando fantasia o livro aponta os problemas sociais. Não é como Star Wars, por exemplo, em que os vilões do Império usam um uniforme que nos remete aos alemães daquele tempo. Ou como O Senhor dos Anéis, que tem várias questões maquiadas por fantasia. Não, ele vai direto ao ponto.
Mas eu sei que eu tô falando tudo isso e provavelmente tu já assistiu o filme. Eu só queria mesmo refletir que a desobediência é por vezes a solução para mudar, que a fantasia pode nos salvar de pensamentos sombrios e que nem sempre uma crítica precisa estar velada. Principalmente porque a gente não vive mais regimes autoritários e pode se manifestar. Isso desde que não seja um otário de extrema direita, que aí tem que censurar mesmo, uma vez que qualquer corrente de ódio merece ser quebrada. Obrigado por assistir, até mais.